Bom dia! Hoje é quinta-feira, 28 de setembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. O programa de hoje vai ser dedicado à saúde dos animais pet. Vamos falar de cardiologia e oncologia em animais de estimação. Para tratar dos temas, o Bom Dia Baixada recebe o veterinário oncologista Bruno de Túlio Augusto Roque Lima. Bruno, muito obrigado pela tua participação, seja muito bem-vindo. Agradeço o convite, muito obrigado e bom dia, Nathalie Dadá. E também a veterinária cardiologista, minha xará, primeira vez na minha carreira que eu vou entrevistar alguém com o mesmo nome, Nathalie Lima Dadá. Nathalie, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Baixada. Obrigada, Nathalie, pelo convite. Vai ser um prazer falar um pouquinho sobre a cardiologia hoje aqui. E você que está em casa ou está saindo de casa com o seu smartphone em mãos, pode interagir com os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Quero começar o nosso bate-papo com a seguinte pergunta para vocês dois. A impressão que a gente tem com o passar dos anos é que as doenças nos animais pet, principalmente cães e gatos, né, estão cada vez mais parecidas com a dos humanos. Isso é só uma impressão? Isso é verdade? Ou isso se dá em virtude do aumento das especialidades? Eu acredito que a resposta a esta pergunta, ela engloba vários fatores. Então, se a gente olhar o cão de hoje, ele está inserido num contexto social diferente de 10 e 20 anos atrás. Então, hoje em dia, o cão ele é um membro da família. Sim. Então, esse valor, esse engajamento emocional que o cão criou dentro do seio familiar faz com que os avanços em cuidados, em nutrição, em melhorias, prolonguem o tempo de vida desses animais. A humanização desses animais faz com que eles tenham comportamentos cada vez mais parecidos com os nossos, e aí, eventualmente, nós observamos doenças correlatas. Muitas vezes até... É isso mesmo? É isso mesmo. Eu até concordo que o número de especialistas, ele realmente tem aumentado, mas eu acho que isso é uma resposta de uma exigência do mercado pet. Então, hoje, como o Bruno falou, os animais são membros da família. Saíram do quintal e entraram dentro das casas. Exatamente. Né? E a medicina veterinária avançou muito nos últimos anos, tanto na área de diagnóstico quanto de tratamento. Então, eles vivendo mais, as doenças vão aparecendo mais. E hoje a gente tem mais possibilidades de diagnósticos, de tratamentos, né, mais eficazes. Então, com certeza, algumas doenças de humanos a gente vem encontrando mais nos animais. Como você bem colocou, a medicina veterinária, e essa era uma das perguntas que eu faria, a medicina humana evolui muito rápido. Com essa mudança de comportamento, e hoje realmente muitos casais optam por não ter filhos e terem animais, cães e gatos dentro de casa, e se tornam membros da família, quais foram os principais avanços do ponto de vista da medicina veterinária, na opinião de vocês? Até aproveitando essa tua colocação, na capa da Veja de 2013 foi uma reportagem interessante que o censo, acho que foi o censo, Sim. falou. O número de crianças nascidas do Brasil diminuiu e o número de cães, de pets, animais de companhia aumentaram. Então, isso fez com que a medicina veterinária sempre busca seguir os passos da medicina, né? Se aprimorando, buscando novos meios de tratamento. Especializações. Né? Se ramificando cada vez mais. Exatamente. Então, dentro desse cenário de pessoas buscando mais animais para dentro da família, é natural que a nossa área, a nossa profissão, cada vez mais se especialize. Vocês, quando pensaram em fazer medicina veterinária, já imaginavam a cardiopatia e a oncologia como um caminho para seguir? Não. Foi durante o curso mesmo que veio essa paixão, né? Então, durante o curso a gente passa... Medicina veterinária é um pouco diferente da humana. A gente vai estudar diversas espécies, né? Então, durante o curso a gente vai... se apaixonando por uma área específica e no meu caso, foi ainda durante o curso. Né? Já busquei estágios específicos nessa área, mas há 12 anos atrás... Como era a cardiopatia há 12 anos atrás? A cardiopatia veterinária 12 anos atrás? Não era quase nada, quase nada. Hoje eu uso medicamentos e a gente tem tecnologia em diagnósticos que a gente nem imaginava há 12 anos atrás, tratamentos cirúrgicos, né?
Então, a coisa avançou muito mesmo. E você, já quando pensou em fazer veterinária, imaginou que ia migrar para oncologia? Para oncologia, não. Durante a minha graduação, a oncologia sempre foi um mistério. Não se fazia, não se praticava no hospital em Marília, onde eu formei. E em poucas universidades esse tema se discutia. Então, nunca foi uma área que eu era apaixonado. Pelo contrário, eu ficava triste com os resultados que a gente obtinha. Só depois, durante a especialização, mestrado, doutorado, a gente vai conhecendo, entendendo a doença, vendo resultados, e aí foi quando eu me apaixonei, vesti a camisa e estamos aí até hoje. Me diz uma coisa, assim como na cardiologia, na oncologia, você se formou há quanto tempo? Pergunta, hein? Formei em 2007. 2007. Tem aí, a gente tá 10 anos. 10 anos. Como a oncologia veterinária evoluiu nesses últimos 10 anos? Muito. Na verdade, a gente pode dividir a oncologia num contexto total, né? Veterinária, humana, é uma única oncologia. Os mecanismos pelo qual o câncer se manifesta no homem são extremamente similares ao do cão. Tanto é que nos Estados Unidos a pesquisa dentro da oncologia leva junto medicina e medicina veterinária, caminham juntos. É muito bacana. Da década de 2000 até 2010, a gente pode dizer que houve um marco, um novo marco, um divisor de águas, que foi quando entra a terapia-alvo, os remédios inteligentes contra o câncer. Então, de 2000 para 2017, a gente inicia, tem 17 anos que se começa a entender o câncer a nível molecular. Quando a gente fala de cardiopatia, quando a gente fala de oncologia, em humanos, a gente sempre pensa que a prevenção é o melhor caminho para o diagnóstico precoce. Sim. Isso se aplica também nos animais? É preciso fazer uma medicina veterinária preventiva? Com certeza, Nathalie, com certeza. Fazendo os exames preventivos, a gente consegue um diagnóstico mais precoce, tá? E com esse diagnóstico, a gente começa a tratar o nosso paciente antes. Na cardiologia, por exemplo, hoje a gente tem diversos estudos que mostram o quê? Tratando o meu paciente com algumas doenças, né? Na fase subclínica, ou seja, na fase em que ele ainda nem tem sintomas... Não dá nem para falar na fase inicial, né? Exatamente. Então, uma fase, ele já tem a doença, mas ele não tem sintomas. Então, eu iniciando o tratamento nessa fase, eu aumento o tempo de vida do meu paciente. Então, o diagnóstico precoce é muito importante. Na questão da cardiologia, o diagnóstico precoce também pode levar à cura de uma patologia ou não? Quando a cardiopatia, ela é detectada, mesmo que no início, mesmo que sem sintomas, ou é cirúrgico ou realmente o medicamento simplesmente controla? A gente tem algumas doenças congênitas, tá? Em que existem cirurgias que curam a doença, tá? A cirurgia cardíaca no Brasil, ela ainda está engatinhando. A gente tem avançado muito nos últimos anos, tá? Tem feito mais cirurgias, mas ainda é uma coisa com um custo elevado, então muitos tutores ainda não têm essa possibilidade, tá? Mas a maior parte das cardiopatias, elas não têm cura. A gente só consegue um tratamento para melhorar a qualidade de vida desse paciente, aumentar o tempo de vida, né, e fazer com que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Mas a cura da maioria das doenças é difícil. É difícil. No câncer, isso também segue a mesma regra ou não? Quando a gente tem um diagnóstico preventivo, a gente pode curar o câncer em um animal? Então, acho que a gente antes precisa entender o conceito de cura, porque no câncer é diferente. E isso gera muito conflito, até entre profissionais, né? Sim. Quando falamos de cura, levando em consideração uma infecção bacteriana, o paciente toma um antibiótico, o antibiótico destrói a bactéria que causadora da infecção e por isso o paciente está curado. Sim. Dentro das viroses, a mesma maneira. O vírus tem o seu ciclo, o paciente recebe o suporte, o vírus vai embora, o paciente está curado. Agora, quem é o causador do câncer? O câncer é uma doença genética. Sim. Então, o conceito de cura se aplica a um período livre de doença. Sim. E quando nós detectamos a doença precocemente, aí sim, as chances de atingirmos esse período livre de doença por mais tempo é muito grande. Cachorros e gatos que têm câncer também passam por um período do que é chamado para os humanos de segmento? Segmento, sim, sim. Eu vi que isso daí era mais um pouquinho para o final, mas como a gente já antecipou,
Dentro da medicina humana, para a maioria dos tumores, o período que o médico considera período livre de doença são de 5 anos, tá? Sim. Em termos gerais. Sim. Dentro da veterinária, o tempo é um pouco menor, porque o nosso paciente vive um pouco menos. Nós calculamos aproximadamente de 1 ano e 6 meses a 2 anos, então de 18 a 24 meses. Dentro desse período, se a doença não surgiu, é muito provável que nós atingimos a cura clínica, isso, e ele entre em segmento, que é o acompanhamento clínico. Mas ele não pode deixar de ser acompanhado pro resto da vida dele. Não, é um casamento. É um casamento. Agora vamos falar um pouquinho dos sintomas, né? No ponto de vista da cardiopatia veterinária, muitos donos de animais, quando o cachorro começa a tossir, já acende um alerta de que preciso levar o meu cachorro no veterinário, num cardiologista. Sim. A tosse é sempre realmente um indicativo de problema no coração? Não, nem sempre ela é indicativo de uma cardiopatia. Às vezes ela realmente está associada a alguma alteração respiratória, tá? Porém, a tosse seca ela é realmente o principal sintoma da cardiopatia nos cães, tá? E por que isso acontece? O coração, quando ele fica insuficiente, ele acaba dilatando, tá? E dentro do tórax, quando ele dilata, ele acaba fazendo uma compressão nas vias aéreas, tá? Então, esse contato do coração nas vias aéreas acaba estimulando os receptores de tosse ali presentes e o paciente apresenta o sintoma. É importante falar também que a tosse ela é muito parecida com o engasgo. Então, muitos donos de animais acabam não levando o animal até a clínica por pensarem que o animal está só tendo um engasgo. Só exatamente. Tendo um engasgo. Animais mais velhos. Quando um animal envelhece, e por ele viver menos do que os humanos, a gente percebe que os problemas vão aparecendo, parece que numa cadeia, né? O cachorro que passeia já não consegue passear tanto, deita. Quando um cachorro está caminhando, por exemplo, e ele para, e ele não segue, e ele começa a ter uma respiração mais ofegante, isso também pode ser um sintoma que deve ser observado, Nathalie? Sim, junto com a tosse, o cansaço fácil, isso que você está falando, a gente chama de cansaço fácil. Então, aquele animal que andava 4 quarteirões, ia bem, hoje anda 2 e já cansa, já deita, pede colo, isso é um sinal de alerta, tá? É um dos sintomas das cardiopatias nos cães, tá? Aproveitando, já posso falar dos outros sintomas? Claro, claro. Já vou embalando. Então, tosse seca, cansaço fácil, a própria intolerância ao exercício. O que é isso? É o animal se negar a fazer atividade. Então, aquele cachorrinho que você balançava a coleira, ele já corria para a porta? Não corre mais. Fica ali deitadinho, meio preguiçoso, tá? Língua arroxeada ou azulada é um sinal de baixa oxigenação no sangue, tá? O próprio desmaio, né? Aí geralmente o desmaio é associado a casos mais graves. Acúmulo de líquido abdominal, tá? Então todos esses sintomas devem ser observados pelo proprietário. Isso independente da idade do animal. Independente da idade. Como eu já falei, a maioria dos meus pacientes, acredito que os do Bruno também, são pacientes mais velhos, né? Então, se a gente considerar os cães de pequeno porte, a partir dos 8 anos, eles já devem fazer esse check-up cardiológico, e os cães de maior porte a partir dos 6. No caso da oncologia, existem sintomas comuns que os proprietários de animais podem e precisam ficar atentos? Na verdade, um dos problemas da doença é que nas fases mais iniciais ela é assintomática. Como nos humanos. Exato. E aí fica muito difícil, a não ser que a lesão seja externa, começa por uma feridinha, um nódulo, uma bolinha que surgiu e o proprietário, o dono do cachorrinho detectou, fica muito difícil de a gente identificar, a não ser que ele leve ao veterinário para exames de rotina e isso seja um achado. O que são exames de rotina em um animal pet? Eu acho que depende da idade e do contexto, né? Então... O check-up, porque, por exemplo, quando nós vamos ao médico e... Doutor, eu quero fazer um check-up. Você tem uma lista de exames que são comuns anualmente. Isso também acontece com os animais? Sim, a gente tem exames básicos, que são os exames de sangue, tá? Ultrassom abdominal, raio-x de tórax, os próprios exames cardiológicos, tá? Tudo isso vai depender do exame do clínico geral. Então, você vai levar o seu animal, geralmente ele é levado todo ano para vacinação. Sim. Nessa consulta, o clínico geral ele vai fazer um exame físico completo, tá? E dependendo desse exame físico completo, ele pode encaminhar para um exame complementar necessário, tá?
quando a gente fala em clínico geral, que é o médico veterinário generalista, embora a medicina tenha avançado muito, embora esse comportamento tenha mudado e a gente tenha trazido os animais para dentro de casa, ainda existem donos de animais que acreditam que levando a um médico clínico geral, o problema está resolvido. Qual que é a importância de se buscar um especialista quando a gente fala de cardiopatia, quando a gente fala de oncologia? Pode falar. Pode falar, o Bruno. Bom, primeiro eu vou ressaltar a importância do clínico. Exato, porque eu ia falar a mesma coisa. Não é? Que bom, pensamos juntos. Ninguém faz nada sozinho. Sim. Né? Então, nós trabalhamos todos em equipe. O clínico, ele inicia o tratamento cardiológico. Na auscultação, já pode identificar eventualmente uma alteração. Exatamente. Ou eventualmente identifica um nódulo. Nós dependemos de um bom trabalho do clínico. Sim. O que acontece, cada vez menos, mas ainda acontece, é que... o clínico dá o direcionamento? Sim, alguns clínicos, talvez por hábitos do passado, porque as especialidades são novas, tratavam de uma maneira muito ampla todas as doenças. Não tem como o clínico geral se aprofundar muito em todas as áreas médicas, né? O trabalho vai começar com ele, assim como eu falei anteriormente. E, dependendo desse exame físico completo, ele vai encaminhar para o especialista adequado, né? Quando a gente faz uma especialização, a gente vai aprofundar o nosso conhecimento dentro de uma determinada área, né? E buscar sempre atualizações nessa área. Então, o especialista, ele é o melhor profissional, ele é o mais indicado para cuidar da patologia. Sim, ele é o que vai ter mais atualizações dentro de diagnóstico, dentro de tratamento, vai ter informações mais novas dentro de uma só determinada área. Isso na oncologia, como é uma área relativamente nova e as pessoas muitas vezes desconhecem, quando não há a procura pelo médico oncologista veterinário, a doença, ela tem uma progressão rápida, assim como nos humanos? Sim. Aliás, vou colocar aqui a minha experiência, né? A grande maioria dos pacientes que chega no ambulatório para eu atender são pacientes que já estão na fase da progressão. O câncer, ele tem 3 fases, a gente divide de acordo com o seu tempo de evolução. Iniciação, promoção, são as fases iniciais, normalmente um período mais longo de tempo, lesão pequena, indetectável. E aí o clínico geral muitas vezes pode passar desapercebido por aquela lesão, ou até mesmo o dono do cachorro não dá tanta importância e chega no ambulatório de oncologia quando a doença já tomou proporções maiores e aí fica muito difícil. Que é o que a gente chama de metástase, a gente pode dizer assim, mais ou menos? Sim, nos humanos. Nos humanos. A metástase é o evento quando o tumor primário ele se espalha, mas muitas vezes o tumor primário ele pode não ter feito a metástase, mas tomou proporções muito grandes que fica difícil até mesmo de remover cirurgicamente. E aí a chance de vida desse animal diminui sobremaneira, né? Reduz. Da mesma maneira que é na medicina, como nós vemos nos hospitais. Humana. Exato. E abrimos este bloco falando sobre a operação da Polícia Civil realizada em 6 cidades da região. Drogas e a arma que pode ter sido usada na execução do ex-jogador da Seleção Brasileira de hóquei, Matheus Garcia, foram encontradas pela polícia. A pistola 380 foi encontrada na cidade onde o crime aconteceu. A polícia acredita que pode ter sido usada pelo PM Jarbas Colferay Neto para matar o jogador da Seleção Brasileira de hóquei sobre patins, Matheus Garcia, no último dia 18. Ele foi encontrado ainda com vida na rua Nicolau Grão Pérez, no centro de São Vicente. O atleta chegou a ser encaminhado ao hospital municipal, mas não resistiu. Na mão dele havia um carregador de celular, mas o aparelho não foi encontrado. O policial de 23 anos acreditava que a esposa, com quem tem um filho de 3 anos, mantinha um relacionamento não comprovado com a vítima. Jarbas marcou o encontro fatal com Matheus por uma rede social se passando por ela. Nós cumprimos ontem 4 mandados de busca e apreensão em endereços em que nos pareceram suspeitos de podermos encontrar armas e objetos relacionados ao crime, roupa, mais propriamente dito. E numa das casas nós encontramos essa arma, uma pistola semiautomática, calibre 380. Essa pistola pode ter sido usada no crime? Olha, para chegarmos a essa conclusão, somente após uma perícia. Essa arma vai ser encaminhada para a perícia, juntamente com um estojo
que foi encontrado no local do crime. São calibres similares, calibres que servem neste armamento. A polícia também apreendeu 56 quilos de drogas, como maconha, crack e cocaína. 267 pessoas foram presas. Foram 24 horas de trabalho bastante intenso nos municípios de Bertioga, Guarujá, Cubatão, Santos, São Vicente e Praia Grande. Nós conduzimos aos órgãos policiais 267 pessoas envolvidas diretamente na prática de crime, das quais 82 pessoas ficaram efetivamente presas, sendo 20 por autuadas em flagrante delito e 62 por força de mandado de prisão. Também tivemos a apreensão, a custódia de 23 adolescentes. Essa droga, se chegasse ao comércio, ao varejo, arrecadaria aí para os traficantes o valor aproximado de R$650 mil. Então, foi efetivamente um golpe duro aí no tráfico de drogas. Tivemos também a apreensão de 8 armas de fogo e a recuperação de 6 veículos. Esses veículos são produtos de furto e de roubo. Parabéns à polícia pelo belo trabalho. Que o caso do Matheus seja logo esclarecido para que a família possa seguir a caminhada e para que a justiça seja efetivamente cumprida com todo o seu rigor, porque esse jovem foi executado de uma maneira covarde. 3 famílias, como eu costumo dizer aqui, foram destruídas. A do Matheus, porque não existe para um pai e para uma mãe uma dor maior do que perder um filho. A dos próprios pais do soldado da PM, porque hoje convivem com o fantasma de terem criado um filho que se tornou um assassino, e do filho do soldado, que vai crescer sem pai e, quando tiver a consciência, vai saber por que o pai está preso. E aqui eu deixo mais um recado. A gente teve 23 adolescentes apreendidos, quase 100 pessoas presas, R$650 mil em drogas tirados de circulação. Isso só vai mudar se o nosso país tiver verdadeiramente uma política pública séria de educação para as nossas crianças. E voltamos com o nosso tema central. Nesta quinta-feira, o Bom Dia Baixada recebe o veterinário oncologista Bruno de Túlio Augusto Roque Lima e a veterinária cardiologista Nathalie Lima Dadá. Você também pode participar pelo nosso WhatsApp ou pela nossa fanpage, onde estamos ao vivo desde as 8 horas da manhã. Nathalie e Bruno, existem raças mais propensas para terem problemas cardiológicos e oncológicos ou a gente não tem como definir isso? Dentro da cardiologia, sim. A gente tem que dividir entre as principais doenças, né? Então, eu posso falar aqui sobre a principal doença dos cães, que é a doença valvar mitral, tá? Essa doença, ela comete mais os cães de pequeno porte, tá? Então, vamos citar aí Poodle, Maltês, Shih Tzu, Yorkshire, o próprio Dachshund, Pinscher. Então, todos os pequenininhos, tá? Eles são predispostos a apresentarem essa doença. Se a gente falar da cardiomiopatia dilatada, essa doença é a segunda doença cardíaca mais comum dos cães. Ela já acomete os cães de maior porte. Então, Boxer, principalmente, Doberman, Pastor Alemão, Labrador, Golden, tá? E falando um pouquinho dos gatos, a doença já é a cardiomiopatia hipertrófica, tá? Que acomete mais os felinos. E as principais raças são o Persa, o Maine Coon, que é aquele gato gigante, né? E o Ragdoll. Essas são as principais raças. O fato do nariz ser achatado também tem alguma ligação com a propensão de doenças cardíacas? Não. Essa Só uma lenda. Essa característica não tem ligação com a frequência das cardiopatias, tá? É claro que o animal com o nariz achatado, ele vai respirar com mais dificuldade. Então, se ele tiver um problema cardíaco, com certeza vai ser pior nessas raças. Tá? No caso da oncologia, existem raças mais propensas ou não? Sim, pelo câncer ser uma doença genética, então, quando nós olhamos por uma raça pura, o que está por trás de um cão de uma raça pura? Uma diminuição da variabilidade genética, ou seja, animais com algum grau de consanguinidade acabam acumulando
genes defeituosos e esses genes se perpetuam. Um exemplo clássico para a população entender, a displasia coxofemoral do pastor alemão. Né? E do Golden Retriever. Que a grande maioria dos animais apresenta. Então, isso já foi enraizado, porque já foi passado de geração para geração. O Boxer, que é um cão que a doutora Nathalie citou, ele apresenta uma alteração genética em um gene que deveria fazer reparo de DNA e muitas vezes não faz. E isso predispõe a raça a ter diversos tipos de tumores. Cães de raça grande e gigante são mais predispostos a desenvolver câncer nos ossos. Golden Retrievers têm uma maior incidência de um tumor que nós conhecemos como hemangiosarcoma. Mas, de modo geral, todos os animais, assim como todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a esse tipo de doença. Os exames chamados de exames de displasia livre, geralmente entregues quando os cachorros saem de um canil, por exemplo, os Golden Retrievers, eles geralmente quando saem de um canil, eles saem já com o exame de displasia livre entregue para os seus proprietários. Ter este exame garante que ele não vai ter displasia? Bom, aí eu já entro numa área que eu não domino. Porém, a displasia, ela é uma síndrome genética e ambiental. Então, o paciente ele pode nascer sem... Radiograficamente, você radiografa um paciente de 1 ano de idade e você vê a articulação dentro do normal, ok? E isso, ao longo do tempo, você tem o arrasamento do acetábulo, né? Então, aqui é o fêmur, aqui é o quadril. Esse arrasamento num ambiente de piso escorregadio, um paciente que tem um sobrepeso, se somam já com a predisposição genética e esse paciente desenvolve a displasia em fases mais tardias da vida. Na cardiologia, na cardiopatia, existe também essa questão da hereditariedade, ou palavra difícil. Existe também ou não? Sim, também. Como na oncologia, o Bruno bem colocou, na cardiologia as doenças elas também têm esse fator, tá? Então o pai passa para filho, né? Então a gente tem aí bases genéticas como as causas. Então é sempre importante o dono do animal conhecer o histórico familiar, né? Mas isso na veterinária é muito difícil, porque geralmente a pessoa compra o filhote... Ou depois... ganha de alguém. Exato, e não vai ter mais o contato com o criador para investigar o histórico familiar, né? A gente tem, em algumas raças de felinos, a gente já conhece a base genética da cardiomiopatia hipertrófica. Então, como você citou da displasia, o dono do animal já tem como adquirir um gatinho com esse certificado de livre da cardiomiopatia hipertrófica. E esse certificado, por exemplo, no caso da displasia, a gente tem um fator ambiental. No caso da cardiopatia, quando esse animal tem esse exame, ele está realmente livre dessa doença. Exatamente. Infelizmente, a gente só conhece para os felinos, para algumas raças, nessa doença específica, né? Nos cães, a gente ainda não tem esse conhecimento. Quais são os principais desafios quando a gente pensa em cardiopatia veterinária e oncologia que ainda precisam ser vencidos? Bom, são muitos, a começar pelo preconceito sobre o tema, né? Mesmo? Sim. Ainda é muito difícil se falar de câncer em animais? Demais, olha, as frases que eu ouço, e o pior não é ouvir isso de donos de animais, o pior é quando nós ouvimos de colegas, né? Olha, não vale a pena tratar, é melhor não mexer, não, só vai judiar. Então, esse tipo de coisa dificulta o tratamento de quem trabalha na área. E a conscientização também dos donos, né? Porque, assim, quando a gente tem uma onda, é igual a onda anti-vacina, né? Que existe, hoje existe uma leva na internet, uma leva de pessoas que acham que não tem que vacinar os seus filhos, né? Então, quando a gente vem com a contra-informação, convencer do contrário é complicado, né? É complicado, ainda mais dentro do contexto da oncologia. Então, como eu falei anteriormente, né, nós entramos na era molecular do câncer, a medicina, né, já vive bem essa era. Mas se olharmos para trás, 1950 foi o primeiro quimioterápico descoberto, antes disso não tinha tratamento. Então, o nosso cérebro ele tende a projetar para o futuro experiências do passado. E se olharmos para trás, o passado não trouxe boas notícias sobre o câncer. Então, a gente precisa entender que a medicina avança, né, e avança rápido, a veterinária segue à medida que consegue, caminha junto, né, e a coisa vai melhorando. Mas é importante a conscientização, detecção precoce, levar o veterinário periodicamente.
Eu acredito que como o câncer em humanos, o câncer em animais não precisa necessariamente ser uma sentença de morte e isso tem que ser colocado por terra, né? Eu sou um exemplo vivo de que câncer não mata, eu tive câncer, um câncer agressivo e hoje faço questão de dizer para as pessoas que câncer não é sentença de morte e não precisa ser encarada dessa maneira. De maneira alguma, o câncer ele é encarado como uma doença crônica, quando bem conduzido, quando diagnosticado precocemente, tratado da maneira adequada, é uma doença crônica, como é uma cardiopatia, como é qualquer outra doença que precisa de um acompanhamento médico. A cardiopatia também tem esse desafio a ser vencido de quebrar estas barreiras, este preconceito, Nathalie, ou não? Hoje as coisas já estão bem melhores, tá? Se a gente pegar 10, 15 anos atrás, quando a gente começou a fazer os exames aqui na região, ainda era uma coisa que estava muito no início, né? Hoje, também com a disponibilidade das informações, né, para o dono do animal, internet, então a informação chega com muito mais facilidade para o dono do animal. Então, ele já sabe que existe o cardiologista, já sabe que existe o oncologista. Muitas vezes vai até buscar direto o nosso serviço, né? Nem passa pelo clínico geral. Na Baixada Santista, a rede de especialistas em cardiologia e oncologia é grande ou a gente ainda tem um número muito pequeno desses especialistas? A gente, na cardiologia, vem crescendo bastante, tá? Os cursos de pós-graduação vem aumentando, então mais profissionais vêm sendo formados, né, anualmente, então vem crescendo bastante. Na cardiologia acredito que tenha oncologia? Bastante. Não, talvez não, na né? velocidade. Precisaríamos de mais profissionais interessados na área, né? A demanda é muito grande. O paciente Sim. oncológico, ele é casuística alta na grande maioria das clínicas, mas infelizmente não temos tantos profissionais atuando na área. Câncer de mama também atinge muitas cadelas, assim como é um dos maiores casos de cânceres em mulheres no Brasil. O câncer de mama nas fêmeas, sim, ela também sim. tem uma grande incidência? Segue a mesma proporção. No Brasil, no mundo, né? Então, nas 3 espécies, na cadela, na gata e na mulher. E o interessante é que se estudarmos os tumores molecularmente... São iguais. São extremamente parecidos. A mesma expressão que observamos nos tumores mamários em mulheres, expressamos não porque não sou médico, né? Mas leio artigos da medicina, também é visualizado em pacientes cadelas e gatas. Então, a incidência é muito alta. E chegamos ao último bloco do nosso programa. Nesta quinta-feira, recebemos o veterinário oncologista Bruno de Túlio Augusto Roque Lima e a veterinária cardiologista Nathalie Lima Dadá. Como eu disse no bloco anterior, antes da gente sair para o intervalo, eu queria dedicar esse bloco para falar um pouquinho dos tratamentos. No caso do câncer, rádio e químio são também os principais tratamentos para animais oncológicos? Então, é importante a gente entender o contexto do tratamento oncológico. Então, dentro da veterinária, hoje a cirurgia ainda é o pilar central para a imensa maioria dos tumores, salvo um ou outro tumor que a gente não opera, tá? Mas para a grande maioria dos tumores é necessário que uma boa cirurgia... O que é uma boa cirurgia? Cirurgia que respeita princípios de cirurgia oncológica, margens de segurança, linfadenectomia, enfim, seja realizada. Eu costumo dizer que a quimioterapia, ela deve ser o lustramóveis depois da faxina, que é a cirurgia. E aí, o que a grande maioria das pessoas, nós estávamos conversando isso no intervalo, a grande maioria das pessoas, ao ouvir a palavra quimioterapia, já associa com sofrimento, já associa com, olha, só vai judiar e não vai resolver. Um estado debilitado do organismo. Exatamente. Efeitos colaterais, né? Na verdade, agora eu coloco a minha experiência pessoal. Cães e gatos não devem ser... Não são todos os animais com câncer que devem receber quimioterapia. Então, vamos entender isso. A doença, quando a doença está muito avançada, a quimioterapia ela perde a capacidade de ajudar. De solução, de resolver. De ajudar. E aí, o que você observa? Você observa efeitos adversos muito mais intensos, você observa um paciente que está debilitado, sente demais o tratamento e, eventualmente, chega no óbito. Não consegue responder bem. Não responde bem. E aí cria-se essa atmosfera de que o tratamento não resolveu, de que o tratamento não ajudou. Então, qual critério que eu utilizo com os meus pacientes?
Primeiro, esse paciente clinicamente está bem? Isso eu até falo em aula. O paciente que precisa ir para a quimioterapia precisa seguir alguns critérios. Clinicamente está bem? Laboratorialmente está bem? Tá, está tudo bem, está ótimo. O tumor já foi operado? Porque se a cirurgia não aconteceu ainda, a quimioterapia não vai fazer o papel que a cirurgia deveria ter feito. Isso é o inverso nos humanos, né? Geralmente, uma pessoa com câncer, os médicos hoje optam pela rádio, pela químio, para diminuir o tumor para depois tirar. Na medicina veterinária é o contrário. Não, o princípio é o mesmo. Nós podemos utilizar a químio e a rádio para reduzir um tumor inoperável, mas eventualmente nós temos um cenário favorável para a cirurgia. Para a cirurgia, o que é muito melhor, né? É muito melhor. Se eu consigo... O que acontece dentro do consultório onde eu trabalho, eu preciso reoperar paciente que já foi operado. Por que tem que reoperar antes de ir para a quimio? Nós já temos um diagnóstico, mas existe doença residual. E aí o resultado do tratamento cai. Então, paciente clinicamente bem, doença operada corretamente, os resultados de quimioterapia começam a ser visíveis, palpáveis. E os efeitos colaterais? A gente não pode deixar de falar dos efeitos colaterais, né? Num Sim. animal que esteja clinicamente bem, que esteja ambulatorialmente bem. Quais são os efeitos colaterais que podem acometer esse animal? Basicamente estão relacionados a vômitos e diarreia. Eu costumo dizer que os efeitos adversos são extremamente individuais, assim como nós vemos nos pacientes humanos. O cachorrinho, ele recebe a quimioterapia. Bruno, meu cachorrinho vai já vomitar hoje? Não necessariamente. Normalmente os efeitos adversos acontecem entre o 3º e o 7º dia pós-aplicação do quimioterápico. Costuma ser autolimitante. O que é isso? O cachorrinho, ele tem o evento do vômito, ele pode ter o evento da diarreia, mas depois que o evento acontece, clinicamente ele continua bem e nós, com medicação em casa, conseguimos restabelecer essa função e o paciente se normaliza, não havendo a necessidade de uma internação. Por exemplo, isso acontece numa grande maioria dos pacientes que seguem os critérios já mencionados anteriormente. Sim. Agora, existem extremos. Então, nessa mesma régua, eu tenho, de um lado, pacientes que recebem o tratamento E não sentem nada. e aí a pessoa fica esperando. Bruno, você falou que ia vomitar, não vomitou. Que ótimo! Tem certeza que você está colocando o remédio certo aí? Tá certo o remédio? Tá certo, graças a Deus que não aconteceu. Graças a Deus. E do outro lado também é verdade. E tem Animais pacientes que passam são muito mal. extremamente sensíveis ao tratamento e aí o tratamento não acontece. Nós iniciamos, Vemos, se observa Exato. a reação. teve um evento adverso indesejável, precisou internar, precisou corrigir. A quimioterapia é suspensa, os sintomas são controlados. Eu costumo dizer que o tratamento não pode ser pior do que a doença. Sem dúvida. Porque senão não vale a pena. Não vale a pena. Do ponto de vista da cardiologia, como que acontecem os principais tratamentos, Nathalie? Hoje, para as principais cardiopatias, a gente ainda faz o uso de medicamentos somente contínuos para o resto da vida. Então, o paciente, uma vez diagnosticado com a doença cardíaca, ele está naquele ponto de iniciar o tratamento, porque a gente tem também fases muito iniciais em que o tratamento ainda não é recomendado. É importante lembrar isso. Não é porque o seu animal tem um diagnóstico já de uma cardiopatia que ele já precisa ser tratado, tá? Então, ele atingiu o ponto de início de tratamento, a gente começa com medicamentos, né? E aí vai tomar o medicamento para o resto da vida. E tem que seguir o tratamento direitinho. Exatamente. Isso é uma dificuldade realmente que a gente tem, porque o paciente com problema cardíaco, muitas vezes ele não vai tomar só um remédio. Eu só vou aumentando o número de medicamentos no meu protocolo. Eu nunca tiro medicamento, eu sempre vou colocando. Então, tem pacientes realmente que tomam muitos remédios. Então, a gente depende muito do dono do animal, conseguir fazer a administração correta desses medicamentos, né? Falando um pouquinho das cirurgias, vem crescendo muito, né? Como eu já citei, ainda tem um custo elevado, mas elas já existem, então estão sendo feitos muitos estudos. E elas são indicadas em casos mais extremos? Ou não? Não, nem sempre. Depende da doença, tá? Então, doenças congênitas, ou seja, doenças em que o filhotinho já nasceu com a doença, tá? Algumas delas a gente já tem cirurgias que curam, tá? E as doenças adquiridas, por exemplo, a doença da válvula mitral, que é a principal doença que acomete os cães, a gente já tem um centro no Japão, tá, realizando
muitas cirurgias de reparo dessa válvula, tá? E com sucesso. Aqui no Brasil ainda não? Aqui no Brasil só de forma experimental. Ainda não está na rotina. A gente tem uma pergunta no ponto, pode colocar, por favor? É a Araci Oliveira, do Guarujá. Muito se fala que a mágoa é o grande sentimento desencadeador do câncer no ser humano. Como explicar a causa do câncer nos animais? Muitos têm problemas congênitos, né? Bom, muito obrigado pela sua pergunta. Acho que uma grande vantagem que nós veterinários temos em tratar os animais é que o sofrimento do cão não está atrelado nem no passado e nem no futuro. Sim. Nós sofremos por mágoas do passado, né? Depressão e por medo do que possa nos acontecer no futuro. Fui diagnosticado com câncer, como vai ser minha vida, os meus planos a longo prazo. Isso para o cachorro não acontece. Então, provavelmente não foi o gatilho, mas pode ter sido o agente catalisador. Na medicina, no paciente humano, a mágoa, a depressão elevam o nível de um hormônio chamado cortisol, um hormônio que baixa as nossas defesas, o nosso sistema imunológico, e isso favorece a replicação de células doentes, vamos dizer assim. Tá? Então, no cachorro, a gente não observa isso, por isso que é gratificante ver um cachorro recebendo quimioterapia, respondendo e saindo lá do tratamento, abanando o rabinho. É o que eu digo sempre, os animais sempre nos ensinam, né? Estão o tempo todo nos ensinando. A gente tem pouco mais de 5 minutos. Eu queria que vocês me explicassem se existe alguma relação de alimentação com câncer e com cardiopatia. Falando das causas, na cardiologia, não. Né? Eu não tenho um alimento que vá provocar a doença. As causas geralmente são genéticas mesmo. A partir do momento em que eu diagnostico um paciente cardiopata, em fases mais avançadas da doença, ele vai ter uma perda de massa muscular, tá? E uma retenção de líquido. Aí a alimentação tem que ser diferenciada. Exatamente, eu tenho que fazer uma alimentação específica. Então, com maior carga de proteína e menos sal. Tá? Mas como causa, não. No câncer? Da mesma maneira, compartilho a resposta da Nathalie. Câncer é uma doença genética, então os agentes externos vão atuar como catalisadores. Eu, particularmente, sou defensor da dieta natural, né? Testemunho do que a dieta natural fez pelas minhas 2 vira-latas que eu tenho em casa e prescrevo dieta natural. O órgão norte-americano FDA, que regulamenta alimentos e medicamentos nos Estados Unidos, já apontou algumas substâncias dentro... Em rações? Em rações e nos alimentos industrializados. Então, aqui não é crucificar o alimento, pelo contrário. Né? A ração ela veio para ajudar, as rações de prescrição, enfim. Mas todo alimento industrializado, submetido a elevadas temperaturas e pressão, precipitam substâncias potencialmente cancerígenas. Então, dentro desse cenário, se eu estou diante de um paciente que está em químio, que passou por cirurgia, que está passando por um tratamento delicado, eu posso tirar isso de cena e oferecer um alimento. E cabe ressaltar, dieta natural não é dieta caseira, né? Não é o que a gente come. Dieta natural é dieta natural. E precisa ser acompanhado balanceada por um veterinário. E suplementada. Muitas vezes. As necessidades dos cães e dos gatos são diferentes. Né? Então, muitas vezes, não é só cozinhar o alimento, é suplementar com vitaminas, minerais, né? Fazer uma dieta balanceada. Isso tem que entrar tanto na rotina quanto no bolso. A gente estava conversando antes, tá? Então, não é todo mundo que consegue cozinhar para o cachorro todos os dias. Então, tem que caber na rotina e no bolso do dono do animal. Vira-latas, são cães que têm menos doença ou isso é mito? Eu acredito um pouco nisso. Os vira-latas, por viverem nas ruas, geralmente, eles fazem uma seleção natural. Ou seja, só os animais saudáveis vão procriar, certo? Quando a gente fala de animais de raça pura, o homem é que vai fazer esses cruzamentos, né? Então, o homem não vai visar a saúde, ele vai visar a característica genética de cada raça. Então, eu acredito um pouquinho assim, não é garantia, né? Vou pegar um vira-lata, ele não vai ficar doente. Isso não é garantia, a gente atende muitos vira-latas na rotina, tá? Não é uma regra, mas pode acontecer sim. No câncer também?
Também, da mesma maneira que a Nathalie colocou, eu também coloco e defendo os vira-latas, né? Eu também. Adotem os vira-latas, parem de comprar cachorro. Tá? Adotem os bichinhos. A variabilidade genética natural, então a natureza, ela é inteligente. Ela é perfeita, Ela é perfeita. Né? O homem, quando põe a mão, estraga. Né? A própria natureza se certifica de que os genes mais fortes se perpetuem e os animais se tornem mais resistentes. Tanto é que a gente vê animais comendo, tristemente, lixo. Não deveria acontecer, mas a gente vê. E estão ali. Estão ali, sobrevivendo. E esses cachorrinhos, né, que a gente vê em pet shop, muitas vezes precisa comer uma ração específica, porque se comer qualquer outra coisinha, estoura a pele de alergia. As dermatites atópicas. Pessoal, nosso tempo acabou. Eu gostaria de ter pelo menos mais 1 hora para cumprir todo o nosso roteiro, mas gostaria muito de agradecer a tua participação, doutor Bruno. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Por esclarecer e por caminhar. Eu sei que o senhor tem um canal de esclarecimento, porque eu acho que a internet, nesse caso, ela é muito, muito bem-vinda, né? Porque eu acredito que o câncer realmente não tem que ser e não é uma sentença de morte. Com certeza. Nem na espécie humana, nem na espécie animal. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nathalie, obrigada pela tua participação, pelos importantes esclarecimentos. E eu acho que aqui fica a lição do que eu sempre falo quando a gente trata de saúde no nosso programa, seja humano, seja animal. A prevenção ainda é o melhor caminho. Muito obrigada. Exatamente. Eu que agradeço o convite. Obrigada. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã com a nossa Agenda do Porto.